eu chegar ao nada, e o nada era vivo e úmido. Foi então que lentamente, como de uma bisnaga, foi saindo lenta a matéria da barata que fora esmagada. A matéria da barata que era o seu de dentro. A matéria grossa, esbranquiçada, lenta, crescia para fora como de uma bisnaga de pasta de dentes. Diante de meus olhos enojados e seduzidos, lentamente a forma da barata ia se modificando à medida que ela engrossava para fora. A matéria branca brotava lenta para cima de suas costas como uma carga. Imobilizada, ela sustentava por cima do flanco empoeirado a carga do próprio corpo. Grite! Ordenei-me quieta. Grite! Repeti-me inutilmente com um suspiro de profunda quietude. A grossura branca imobilizara-se agora por cima das cascas. Olhei para o teto, descansando um pouco os olhos que eu sentia terem se tornado fundos e grandes. Mas se eu gritasse uma só vez que fosse, talvez nunca mais pudesse parar. Se eu gritasse, ninguém poderia fazer mais nada por mim. Enquanto, se eu nunca revelar a minha carência, ninguém se assustará comigo e me ajudarão sem saber. Mas só enquanto eu não assustar ninguém por não ter saído dos regulamentos. Mas se souberem, assustam-se. Nós que guardamos o grito em segredo inviolável. Se eu der o grito de alarme de estar viva, em mudez e dureza me arrastarão, pois arrastam os que saem para fora do mundo possível. O ser excepcional é arrastado. O ser gritante. Olhei para o teto com os olhos pesados. Tudo se resumia ferozmente em nunca dar o primeiro grito. Um primeiro grito desencadeia todos os outros.
O primeiro grito ao nascer desencadeia uma vida. Se eu gritasse, acordaria milhares de seres gritantes que iniciariam pelos telhados um coro de gritos e horror. Se eu gritasse, desencadearia a existência. A existência de quê? A existência do mundo. Com reverência, eu temi a existência do mundo para mim. É que mão que me sustenta, é que eu, numa experiência que não quero nunca mais, numa experiência pela qual peço perdão a mim mesma, eu estava saindo do meu mundo e entrando num mundo. É que eu não estava mais me vendo. Era vendo. Toda uma civilização que se havia erguido, tendo como garantia que se misture imediatamente o que se vê com o que se sente. Toda uma civilização que tem como alicerce o salvar-se. Pois eu estava em seus escombros. Dessa civilização, só pode sair quem tem como função especial a de sair. A um cientista é dada a licença, a um padre é dada a permissão, mas não a uma mulher que nem sequer tem as garantias de um título. E eu fugia. Com mal-estar, eu fugia. Se soubesses da solidão desses meus primeiros passos. Não se parecia com a solidão de uma pessoa. Era como se eu já tivesse morrido e desse sozinha os primeiros passos em outra vida. E era como se a essa solidão chamassem de glória. E também eu sabia que era uma glória, e tremia toda nessa glória divina primária que não só eu não compreendia, como profundamente não a queria. Porque, vê, eu sabia que estava entrando na bruta e crua glória da natureza. Seduzida, eu, no entanto, lutava como podia contra as areias movediças que me sorviam. A cada movimento que eu fazia para não, cada movimento mais me empurrava sem remédio. Não ter forças para lutar era o meu único perdão. Olhei para o quarto onde eu me aprisionara e buscava uma saída. Desesperadamente procurava escapar, e dentro de mim eu já recuara tanto que minha alma se encostara até a parede. Sem sequer poder me impedir, sem querer mais me impedir,
fascinada pela certeza do ímã que me atraía, eu recuava dentro de mim até a parede onde eu me incrustava no desenho da mulher. Eu recuara até a medula de meus ossos, meu último reduto, onde, na parede, eu estava tão nua que não fazia sombra. As medidas ainda eram as mesmas. Eu senti que eram. Eu sabia que nunca passara daquela mulher na parede. Eu era ela. E estava toda conservada. Longo e frutuoso caminho. Minha atenção de súbito quebrou-se como um ruído que se interrompe. E o primeiro verdadeiro silêncio começou a soprar. O que eu havia visto de tão tranquilo e vasto e estrangeiro nas minhas fotografias escuras e sorridentes, aquilo estava pela primeira vez fora de mim e ao meu inteiro alcance. Incompreensível, mas ao meu alcance. O que me aliviava como a uma sede, aliviava-me como se durante toda a vida eu tivesse esperado por uma água tão necessária para o corpo eriçado como é a cocaína para quem a implora. Enfim, o corpo, embebido de silêncio, se apaziguava. O alívio vinha de eu caber no desenho mudo da caverna. Até aquele momento, eu não havia percebido totalmente a minha luta, tão mergulhada estivera nela. Mas agora, pelo silêncio onde enfim eu caíra, sabia que havia lutado, que havia sucumbido e que cedera. E que, agora sim, eu estava realmente no quarto, tão dentro dele como um desenho há 300 mil anos numa caverna. E eis que eu cabia dentro de mim. Eis que eu estava em mim mesma gravada na parede. A passagem estreita fora pela barata difícil, e eu me havia esgueirado com nojo através daquele corpo de cascas e lama. E terminara também eu toda imunda por desembocar através dela para o meu passado, que era o meu contínuo presente e o meu futuro contínuo, e que hoje sempre está na parede. E minhas 15 milhões de filhas, desde então até eu, também lá estavam. Minha vida fora tão contínua quanto a morte. A vida é tão contínua que nós a dividimos em etapas e a uma delas chamamos de morte.
Eu sempre estivera em vida. Pouco importa que não eu propriamente dita, não isso a que convencionei chamar de eu. Sempre estive em vida. Eu, corpo neutro de barata. Eu, com uma vida que finalmente não me escapa, pois enfim a vejo fora de mim. Eu sou a barata. Sou minha perna. Sou meus cabelos. Sou o trecho de luz mais branca no reboco da parede. Sou cada pedaço infernal de mim. A vida em mim é tão insistente que, se me partirem, como a uma lagartixa, os pedaços continuarão estremecendo e se mexendo. Sou o silêncio gravado numa parede e a borboleta mais antiga esvoaça e me defronta, a mesma de sempre. De nascer até morrer é o que eu me chamo de humana. E nunca propriamente morrerei. Mas esta não é a eternidade, é a danação. Como é luxuoso este silêncio! É acumulado de séculos. É um silêncio de barata que olha. O mundo se me olha. Tudo olha para tudo. Tudo vive o outro. Neste deserto, as coisas sabem tanto as coisas que a isto chamarei de perdão, se eu quiser me salvar no plano humano. É o perdão em si. Perdão é um atributo da matéria viva.